Queridos e amados ouvintes da Palavra do Senhor, eu gostaria de nesta manhã vos saudar todo o povo de Deus e ouvintes desta palavra com a santa e poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã eu estou aqui para mais uma vez compartilhar um pouco da Palavra do Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração. O Senhor tem feito arder esta palavra no meu coração hoje pela manhã. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas o tema dessa mensagem eu escrevi assim: Deus leva o povo para o deserto para fortalecer o povo para a batalha e não para matar. Queridos, quando Deus ele nos coloca no deserto para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa estrutura. Mas primeiro eu vou ler aqui a passagem que está escrita. Eu marquei alguns capítulos aqui, que está escrito na Palavra do Senhor. Primeiro nós vamos ler em Números capítulo 33 e versículo 50 até o 55, que fala desta forma: Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores desta terra. Destruirei todas as pedras com figuras e também todas as imagens fundidas e deitareis baixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vos dei à posteridade. Aí o versículo 55 está falando o seguinte: Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores desta terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como arguilhão nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que herdades. E será que farei de vós outros, como pensei fazer-lhe a eles. Queridos, aqui nós sabemos que Deus ele estava reafirmando mais uma vez a promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó, que aquela terra de Canaã, Deus ia dar a posteridade de Abraão, amigo de Deus, como fala lá em 2 Crônicas, capítulo 20, está falando da batalha de Josafá. Josafá lembrando a Deus que Deus deu aquela posteridade a Abraão, amigo de Deus. E Deus aqui estava reafirmando a promessa. Mas para isso, o povo tinha que ser forte para vencer os gigantes que estavam lá. E nós sabemos que Israel, eles passaram mais de 400 anos no Egito sendo escravos. Então Israel, eles eram um povo frágil, um povo fraco, porque eles eram escravos. Eles só sabiam servir, eles não sabiam guerrear, eles não sabiam pelejar, eles não sabiam batalhar por aquilo que era deles. Mas Deus levou eles para o deserto para ensinar eles a ser forte, ensinar eles a ser firme, ensinar eles a saber conquistar aquilo que Deus estava dando para eles. Para poder, quando chegar o dia da conquista, quando chegar o dia da vitória, eles estão preparados espiritualmente e fisicamente para poder receber a vitória de Deus. E o povo era fraco. Aqui em Números capítulo 13 e o versículo 25, está lembrando aqui que o povo era medroso, o povo tinha muito medo. Mas Deus não se agrada dos medrosos. Deus quer para ele um povo forte e corajoso, que lute por aquilo que Deus a designou para eles. Mas o povo era medroso. O povo, quando Moisés ele mandou os espias para espiar a terra, eles voltaram apavorados. E os espias que foram, eles voltaram
buscaram. Eles disseram assim: Senhor, verdadeiramente a terra é boa, ela tem bons frutos, mas lá tem muito gigante, tem muita gente valente, tem muita gente de luta, de guerra. E nós não somos de guerra, nós somos um povo servo. Nós ficamos com mais de 400 anos no Egito, nós só sabíamos servir. Nós não sabíamos lutar por aquilo que era nosso. E está escrito aqui em Números, capítulo 13, versículo 27, está escrito assim, ó: e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, este é o fruto dela. Eles trouxeram um cacho de uva de lá, tão grande que foi preciso 2 homens para poder trazer. Para você ver como a terra tinha fartura, né? O povo, porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vi ali muitos filhos de Anak. Os amalequitas habitam também na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Olha Caleb como era corajoso. Caleb foi o único ali que foi ousado e teve a coragem de dizer o que verdadeiramente aquela cidade significava para eles. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aqueles homens que foram ver aquela terra, eles disseram que aqueles homens que estavam lá eram mais fortes do que eles. E diante dos filhos de Israel, infamaram. Olha, eles infamaram a terra que Deus tinha prometido para eles. Terra que mana leite e mel, terra de fartura. Eles viveram mais de 400 anos sendo escravos no Egito. Escravo de Faraó, comendo das migalhas. Mas Deus estava ali dando para eles uma terra que manava leite e mel, uma terra de fartura. Eles infamaram aquela terra. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos queridos e amados, olha que apavoramento que esse povo teve ali naquela terra. Daqueles homens que foram até ali para espiar aquela terra. Eles chegaram apavorados, assombrando quem ficou. Sendo que Deus, quando Deus quis livrar o povo de Israel para a terra prometida, alguns historiadores falam, algumas pessoas falam que o percurso era de 11 dias, outros dizem que no máximo 30 dias. Mas eles rodearam 40 dias. 40 anos. Aqueles 40 anos que eles rodearam no deserto, foi para Deus fortalecer o povo. Foi para Deus fazer aquele povo ser um povo de guerra. Não era para aquele povo ser um povo amedrontado. Era para ser um povo guerreiro. O exército de Deus, de guerra. Foi necessário eles rodear 40 anos pelo deserto, para poder Deus fortalecer eles. E verdadeiramente, eles serem as pessoas que Deus queria que eles fossem. Porque Deus não queria que eles fossem frouxos. Deus não queria que eles fossem covardes. É tanto que quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles murmuraram com Moisés, dizendo assim: não havia cemitério no Egito para que você trouxesse nós diante do mar para morrermos nós aqui?
neste deserto. Aí Deus fez abrir o mar. E eles passaram. Eles viram tudo isso, mas eles ainda estavam amedrontados. Ao fim dali, dos 40 anos, já morrido Moisés, o povo já tinha guerreado. O povo já tinha visto tudo que... Oh, Jesus, tem misericórdia. Tudo que Deus tinha feito àquela nação. O povo já tinha visto. E o povo já estava forte. Aí já tinha morrido Moisés e Josué já estava no comando. Homem forte, homem guerreiro, homem valente, já estava no comando, já estava na frente daquela liderança. Então, Josué mandou de novo espias para espiar Jericó. E aqui fala, do versículo 2, fala que Josué mandou espias para espiar a Jericó. Mas eu não vou ler todo porque vai tomar muito tempo. Mas aqui fala de uma mulher, Raabe, que ela guardou os espias na casa dela. E entre eles e ela fizeram um pacto de que se ela não denunciasse eles iam livrar a família dela. Mas se ela denunciasse, ela ia todo mundo morrer. Então aquela mulher, ela foi inteligente, ela honrou o pacto que ela fez com aqueles homens, né? Então ela foi livrada, ela e toda a sua família. Mas aqui ela guardou os homens que foram espiar a terra. Mas eu vou ler aqui só o versículo 8 e o 11, que fala desta forma. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Desmaiados de quem? Desmaiados diante do povo de Israel. Que antes eles eram escravos, antes eles só faziam obedecer, antes eles só faziam servir, agora eles eram homens de guerra. E o povo dessa cidade de Jericó estavam desmaiados com os grandes feitos que Deus fez através desse povo de Israel. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito. Também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíram. Olha aqui o que está dizendo no versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aquela mulher estava testificando para aqueles homens que até aí já tinham passado 40 anos. Deus já tinha fortalecido aquele povo, Deus já tinha engrandecido eles e Deus já tinha engrandecido o nome de Deus na vida deles. Então todas essas pessoas ao qual eles iam passar por esse lugar, era Jericó, e até chegar na terra de Canaã, elas desmaiavam, ficavam desanimadas, só em ouvir falar que eles iam passar por aquele lugar, por causa dos feitos que Deus tinha feito na vida deles. E se Deus não tivesse caminhado 40 dias, ou 40 anos, eu quero dizer 40 dias, 40 anos pelo deserto com esse povo, o povo tinha chegado lá e tinha sido destruído. Porque eles eram um povo fraco, eles eram um povo limitado, eles eram um povo, não era povo de guerra, não eram homens de guerra, eles eram escravos, eles só sabiam servir mais de 400 anos no deserto. Aí, interessante que eu achei que Deus falava no meu coração, é que o povo que entrou em Canaã não foi o povo que saiu do Egito. Porque o povo que saiu do Egito ainda era povo frágil, mas Deus fez que eles caíssem todos no deserto. Mas o que entrou em Canaã foi aquele povo fortalecido, que nasceram na guerra, nasceram na prova, nasceram na dificuldade e nasceram na batalha. E
diz que não faltou nada para eles. A sandália crescia junto com o pé, a roupa crescia junto com o corpo. E não faltou nada. O maná vinha do céu, a água vinha da rocha. Não faltou nada para aquele povo que estava no deserto. Não se preocupe, meus queridos e amados irmãos. Se Deus está nos levando para o deserto, é porque algo grande Deus tem para entregar na nossa vida. E nós temos que estar preparados por Deus na escola de Jeová, que se chama deserto. Mas tem um dia que Deus ele vai tirar do deserto e vai nos entregar a terra prometida. Vai nos entregar a vitória, que é do povo de Deus. Para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos nos alegrar. Nós vamos cantar o hino da vitória e glorificar e dizer que verdadeiramente só o Senhor é Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então essas foram as palavras que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã. E o Senhor fazia arder na meu coração esta palavra. E eu gostaria de compartilhar com os meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor. Então neste momento eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade. E agradecer aos meus ouvintes e queridos amados ouvintes da palavra de Deus. Gostaria de saudar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.